Fala pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como você deve estudar e aprender abertura, tanto se você for um iniciante como se você já for um jogador mais experiente. Então, antes da gente começar, o passo a passo para você estudar e aprender uma abertura, eu quero mostrar um negócio para vocês bem legal. Para você escolher a abertura para você jogar, para você começar a estudar ela, primeiro, eu acho que o primeiro passo é você descobrir qual é o tipo de posições que você gosta de jogar. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes os jogadores eles começam a jogar e aí eles não têm uma noção própria de qual é o tipo de posição que eles querem jogar, qual é o tipo de posição que eles gostam. E aí eles pegam uma recomendação na internet, um amigo recomenda, joga essa abertura aqui, joga essa defesa. E eles começam a jogar e às vezes eles estão patinando ali porque eles têm uma posição que eles não entendem, que eles não sabem as estratégias e que eles não gostam de jogar às vezes até. Então eu quero mostrar para vocês como você vai descobrir o tipo de posições que você quer ter quando você estiver jogando uma partida de xadrez. Existem três tipos de posições: abertas, fechadas e semi-abertas, que também podem ser chamadas de semi-fechadas, mas tanto faz. Então, abertas, fechadas e semi-abertas. E essas posições elas podem ser de dois tipos, ou balanceadas ou desbalanceadas. O que é uma posição balanceada? Eu trouxe aqui para vocês um exemplo bem óbvio, bem clássico. E é tipo uma caricatura do que é uma posição balanceada, que é a Petrov, por exemplo, a linha principal. Aqui é 4 e 5, e aqui em vez de defender o peão depois de cavalo F3, as pretas jogam cavalo F6 a Petrov. E aqui, se as pretas capturam isso aqui, que é o lance principal, depois de D6, cavalo volta, cavalo toma E4, D4 e D5, você vai perceber que essa posição ela é simétrica. Lógico, não é 100% simétrica, os cavalos estão diferentes, mas os peões, o que importa são os peões, ou seja, se você reparar nos peões, eles são totalmente simétricos. Então essa posição ela é muito balanceada. Em contrapartida, nós temos também as posições desbalanceadas. O que é uma posição desbalanceada? Um exemplo muito óbvio do que é uma posição desbalanceada é a siciliana. Aqui no lance 3, as brancas geralmente jogam esse lance D4 aqui, a siciliana aberta. E depois de C captura, o cavalo captura, você pode ver que imediatamente, já no começo do jogo, a estrutura de peão ela não é mais simétrica. Ou seja, do ponto de vista das brancas, elas têm essa coluna D semi-aberta, e do ponto de vista das pretas, elas têm a coluna C. E o que isso quer dizer? Durante a partida, por causa dessa assimetria na posição, as peças de cada um vão ter prospectos diferentes. Uma coisa que não geralmente acontece nas posições balanceadas. O jogo é muito mais simétrico, muito mais igual, entendeu? Nas posições que são balanceadas ou simétricas. Agora que vocês já entenderam o que é uma posição balanceada e uma posição desbalanceada, eu vou mostrar o que é uma posição aberta. Bom, como exemplo de uma posição aberta, eu trouxe aqui uma variante da Alapin, que é uma anti-siciliana. Aqui as brancas jogam C3, né, que é o lance inicial da Alapin. Nessa variante aqui as pretas jogam D5. E aqui, eu não vou explicar muitos lances, só pra gente ter uma ideia aqui. A gente vai ver que a posição resultante ela é bem aberta, ou seja, não existe um centro na posição. Uma posição aberta é geralmente caracterizada pela ausência de peões no centro, ou seja, as peças elas têm muita mobilidade. E uma coisa que geralmente tende a acontecer nessas posições abertas é uma troca excessiva e muito rápida das peças. Por exemplo, aqui como vocês podem ver, existe uma coluna totalmente aberta aqui para os dois jogadores, que é a coluna D, e só essa coluna aqui é totalmente aberta. O que vai acontecer aqui? Todas as torres elas vão ser atraídas aqui para essa coluna D. E aí o que vai acontecer é uma troca em massa das torres aqui. Um jogador vai trazer uma torre, o outro jogador vai contestar com a torre.
Aí um jogador vai trocar a torre, o outro vai recapturar com a outra torre, o outro vai jogar a outra torre para contestar a outra torre, e assim por diante. No final acontece um monte de trocas e você não tem muita chance de criar algum problema para o seu oponente. Isso é uma tendência desse tipo de posição. Aqui essa posição ela é aberta, porém ela é levemente desbalanceada, ou seja, a estrutura de peões ela não é simétrica. As brancas têm uma maioria na ala da dama, 3 contra 2, e as pretas têm a maioria na ala do rei, 4 contra 3. Então essa é uma posição aberta e desbalanceada, apesar que o desbalanço dela é... Como exemplo de uma posição fechada, eu trouxe aqui a Índia do rei. Como vocês podem ver aqui, logo o centro fica fechado e ele vai continuar fechado por um bom tempo. Sim, existem algumas rupturas aqui, mas assim, como o caráter da posição, ele é fechado, não existe muito jogo aqui no centro, ou seja, quando a posição é fechada, a tendência é que um lado ataque em um flanco e o outro lado ataque no outro flanco. Então aqui as brancas jogam na ala da dama e as pretas jogam na ala do rei. E o centro fica bloqueado, não existe muito jogo aqui no centro. Bom, vamos ver agora um exemplo de uma posição semi-aberta. Eu trouxe aqui essa variante da semi-eslava. Não vou me prender muito aqui a explicar os lances, porque não é o ponto do vídeo. É só para mostrar a posição final aqui. Como vocês podem ver, o centro ele não é aberto, porque tem peões no centro. Mas ele não é um centro bloqueado igual o centro lá da Índia do rei. Aqui os peões eles podem avançar, então isso caracteriza um centro semi-aberto. E também, como vocês podem ver, a posição é extremamente desbalanceada, porque aqui ó, os peões eles estão de forma muito diferente. Aqui as pretas têm esses dois peões passados, as brancas têm esse controle central aqui, também tem um peão passado. Bom, e o que isso acarreta? Como consequência da posição ser muito desbalanceada, isso gera muito mais chance de vitória, tanto para você quanto para o seu oponente, muito menos chance de empate. Isso num xadrez de mais alto nível e num xadrez com mais tempo para você jogar é importante, porque conforme seu nível vai subindo, é mais difícil você ganhar uma partida, é muito mais fácil empatar. Então você precisa ter posições que te dê chance de vitória, sejam posições desbalanceadas, complicadas. Porque se a posição for muito simples, ela é simples para você, mas ela também é simples para o seu oponente. Então é difícil você criar problemas para ele numa posição simples. E isso também é um problema quando você tem que enfrentar um oponente mais fraco que você e ele tem bastante tempo para pensar. A chance dele cometer um erro numa posição mais simétrica, ela é menor, porque ele tem basicamente a mesma posição que você. Então é por isso que eu gosto de posições que são semi-abertas e desbalanceadas, como por exemplo essa posição aqui, dessa variante. Tem jogadores que de pretas, por exemplo, principalmente, eles preferem ser muito mais sólidos, jogar de forma mais sólida. Jogando, por exemplo, coisas como a Petrov, que a gente viu antes, a Caro-Kann, E4, E5, coisas desse estilo. É uma opção, porém, você vai ter mais dificuldade de ganhar partidas de pretas, ou até mesmo de brancas, se você optar por esse tipo de posição. Lógico, isso quando você chegar no nível um pouco mais alto. No nível mais iniciante, as pessoas cometem erros, cada 2 lances eles fazem um erro, então é muito fácil você ganhar. Mas assim, conforme você vai subindo o nível, vai ficando cada vez mais difícil de você fazer o seu oponente errar. Esse tipo de posição aqui, diferentemente das posições abertas, em que acontece muita troca de peça, esse tipo de posição tende a criar uma tensão maior entre as peças. Além disso, como o centro ele não é fechado igual o exemplo que a gente viu lá, os peões aqui do centro eles são móveis,
Isso cria muito mais possibilidades de rupturas e de você criar algum problema para o seu oponente. Se a gente voltar aqui, por exemplo, da defesa Petrov que a gente viu antes, é um caso interessante que aconteceu relativamente recente foi no match do Campeonato Mundial do Magnus Carlsen contra o Nepomniachtchi, o Nepo, em que o Nepo ele não jogava a Petrov normalmente, e aí ele decidiu escolher como a arma dele de pretas a Petrov. A estratégia dele, em vez de tentar jogar para ganhar de pretas, ele adotou uma estratégia de ser sólido. Eu vou jogar o mais sólido possível, vou empatar, não vou correr risco e vou tentar ganhar de brancas. Isso é uma estratégia que acontece. Eu não sou muito fã dessa estratégia. Eu acho que se você conseguir uma posição que tem na qual você consegue causar problemas pro seu adversário, você pode ganhar independente da cor que você tiver. Bom, então eu espero que depois dessa explicação sobre os tipos de posições, você esteja muito mais preparado para fazer uma escolha consciente do tipo de posição que você quer ter e, consequentemente, quais são as aberturas que você vai estudar. Então, depois que você descobrir qual o tipo de posição que você quer jogar, vamos para o próximo passo, que é como realmente aprender uma abertura. Então vamos, por exemplo, dizer que você vai jogar na Najdorf de pretas. Apenas um exemplo aqui para eu demonstrar para vocês. Depois dos lances iniciais aqui, você vai ver aqui na base de dados quais são os principais lances, na verdade todos, né? O que as brancas costumam jogar nessa posição. E aqui você vai perceber que os lances mais jogados dos mestres é diferente dos lances mais jogados dos jogadores aqui do Lichess, pelo menos as porcentagens. E aqui uma coisa muito boa que você pode fazer é filtrar pelo seu nível de rating, para você ver o que os jogadores do seu nível que você enfrenta, o que eles mais jogam. Eu recomendo você tirar aqui o bullet e o correspondente, se tiver marcado. E aqui, vamos, por exemplo, dizer que você tem aí 1600 de rating, né? Você filtra aqui 1600. Aqui o lance mais jogado contra o Najdorf é Bispo G5. E aí, daí você vai ver o que eu jogo contra Bispo G5. E6, F4. E aí você monta aqui as variantes. Você cria um estudo aqui no Lichess tem a opção estudo, criar um estudo. Você vai montar um arquivo com as variantes que você quer aprender. Se você for um jogador mais iniciante, eu não recomendo você fazer uma coisa extremamente detalhada, extremamente complicada. Comece ali com o básico, vá até o lance 8, 10 no máximo. E aí com o tempo você vai adicionando mais variantes, mais profundidade, conforme seu nível vai aumentando e o nível dos seus oponentes também. E aí eles vão começar a jogar mais os lances corretos. Vou fazer um adendo aqui. Muitos jogadores iniciantes eles reclamam que os oponentes deles não jogam os lances da teoria, eles jogam os lances aleatórios. Não adianta nada estudar a teoria, porque o oponente vai fazer um lance absurdo lá e você já está fora da teoria. E aí que é o ponto. Contra esses lances que não são teoria, por que esses lances não são teoria? Porque eles são ruins, são lances ruins. E para refutar esses lances, você não precisa de teoria, você precisa do bom senso aí do xadrez. Você precisa jogar os lances ativos, desenvolver suas peças, controlar o centro. E é só isso que você precisa para derrotar esses lances. Você não precisa saber teoria para derrotar um lance ruim. Você precisa de saber teoria para você enfrentar os lances bons. E conforme você vai aumentando seu nível, seus oponentes vão jogar cada vez melhor. E consequentemente você precisa saber mais teoria. É um processo gradual. Toda vez que você joga uma partida e você enfrenta um lance novo que você não conhecia, que não estava nos seus arquivos, você vai lá e você olha na base de dados. Por que eu nunca vi esse lance antes? Você olha lá, vê a frequência. Às vezes é um lance absurdo. Porque, por exemplo, as pretas aqui não jogam dama 5, por exemplo. Como você pode ver aqui, o lance tem
Dama 5 tem 86 partidas, 0% praticamente. Porque esse lance deve ser ruim. E aí você pode usar aqui a base de dados e a engine. A gente pode usar aqui. Bom, as brancas já tem uma vantagem razoável aqui depois de bispo captura. E aí você vai ver. Ah, no caso aqui para as brancas, né? Mas enfim. Daí você coloca lá o lance que seu oponente jogou. Daí agora você vai saber na próxima vez, se você enfrentar esse lance de novo, qual que é a melhor continuação para você. E você fica revisando esse seu arquivo e atualizando ele constantemente. Você pode revisar ele aqui no Lichess mesmo. Porém, eu vou mostrar para vocês um outro site que é melhor para você fazer essa revisão. O nome do site que eu vou recomendar para você fazer a revisão das suas linhas de abertura é o site Chessable. Aqui você pode criar os seus próprios cursos com seus próprios arquivos, ou você pode comprar também cursos que tem aqui disponível. A vantagem de você criar os seus próprios cursos é exatamente o ponto todo daquela minha explicação do início, que você escolhe as suas próprias variantes, você não fica dependente de uma indicação de uma outra pessoa. Você vai jogar as variantes que você quer jogar, as posições que você prefere, entendeu? Se você comprar um curso, muitas vezes vai ter lá no meio algumas variantes que você vai gostar e outras que você não vai gostar, porque é uma outra pessoa que está criando aquela base de dados. Não é personalizado. Todo mundo que comprar o curso vai jogar as mesmas variantes. Então, só para mostrar para vocês aqui é o dois cursos que eu criei para mim mesmo, para mim estudar. É o repertório de brancas e de pretas. Vou mostrar aqui para vocês uma variante aqui só para vocês terem uma ideia de como é que é. Aqui você importa os seus arquivos aqui que você quer estudar das variantes. E daí, depois que você estudou a variante, você tem que revisar ela. Então vamos revisar aqui, por exemplo, aqui do gambito escocês aqui que eu fiz. Você aperta aqui em review. E aqui é o seguinte, isso aqui que eu estou vendo agora é uma variante do curso que eu criei aqui. Então, eu vou jogar o lance das brancas e o computador vai jogar o lance das pretas. E eu tenho que responder o lance correto contra o lance que o computador jogar. O lance que está lá no curso. Aqui eu configurei para ir desde a posição inicial. Porém, você pode configurar para começar já na posição mais avançada. Eu gosto de desde a posição inicial. Então eu vou mostrar aqui para vocês. E aqui joga D4. Aqui eu jogo... Aqui está dizendo overstudied. Ou seja, que eu já... Esses lances aqui, eu já sei, no caso. É que tem um lance aqui nessa variante que eu errei a última vez. Então eu tenho que revisar esse lance. Ó, esses lances todos eu já sei. Eu não errei. Porém vai ter um lance aqui na frente que eu vou ter errado. Vamos ver. Dama captura. Cavalo F3. Bispo ali. Agora eu não tô lembrando exatamente qual que é a continuação. Eu acho que é Bispo F2. Vamos ver se eu acertei. Isso. Ó, ganhei 40 pontos, porque eu acertei o lance. A última vez eu tinha errado esse lance. E agora? Talvez seja cavalo H4. H4 atacando o bispo. Ó, errei o lance. É A4. E aí agora, como eu errei, ele vai, na próxima vez, eu vou ter que revisar essa posição e achar o lance A4. É uma forma de você aprender as linhas que você criou. Bom, aqui a gente continua a revisão. Acho que agora é cavalo... Não. Olha, ó. Mais um lance que eu errei.
Cara, eu acho que tem que jogar cavalo H4 em algum momento aqui, né? Não é possível. Ah, é agora, né? Beleza. E agora... A gente quer jogar F5. Pra gente jogar F5, a gente precisa... Ou jogar bispo G3 ou dama D3. Eu acho que deve ser dama D3. Não, é bispo G3. Daí aqui, ele vai pedir pra mim revisar os lances que eu errei na variante. A4 aqui. E aqui a gente joga torre 1. E aqui bispo G3. A4. Torre 1. Bispo G3. Bom, e é isso, pessoal. Então, depois que você entendeu qual é o tipo de posição que você quer, a partir disso você vai escolher quais são as aberturas e as defesas que você vai colocar no seu repertório. E aí você vai criar lá as suas análises, as suas variantes com base nas bases de dados e com a engine também, o Stockfish, você vai usar isso, obviamente. Você vai ver o que os jogadores no seu nível costumam jogar, quais são os melhores lances, o que os mestres jogam. E aí você vai estudar esses lances, essas variantes. E é um processo iterativo. Cada vez você vai adicionando mais linhas. Você começa com poucas variantes. Conforme você vai melhorando, você vai adicionando mais. Conforme você vai enfrentando novos lances, você vai adicionando mais. E assim por diante. Então eu espero que você tenha gostado aí desse guia para como estudar aberturas. E até a próxima.